boa noite, ouvintes, muito boa noite, internautas da Rádio Com 104.5 FM e para o pessoal que acompanha aí no YouTube, Facebook. Esse é o programa História dos Trabalhadores. E hoje a nossa convidada é a Maria de Lourdes Ferreira Viegas, nossa amiga, e nós vamos conversar com a Maria aí sobre questões da vida de trabalho dela. Boa noite, Maria, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado, boa noite aos ouvintes. Maria, aonde que tu nasceu? Pelotas. Pelotas mesmo, na cidade de Pelotas, que lugar de Pelotas? No Areal eu nasci em casa. Ah, tu nasceu em casa? Isto. Muitos irmãos? 5. 5 irmãos. E todos nasceram em casa? Todos nasceram em casa. Parto normal, sim. Parto normal, né? E naquele tempo era... Bom, também tu era muito criança, não sabe, mas era comum parto em casa? Ah, sim, naquela época era bem comum. E, bueno, aí tu morou no Areal até que idade? Até os 13 anos. Até os 13 anos. E foi para onde depois? Fui para Porto Alegre. Aí eu retornei de Porto Alegre aos 15 anos. Quando é que tu começou a trabalhar? Com 16 anos. 16 anos é tu com um emprego, mas trabalho em casa, coisa assim, já começou antes? Ah, sim, eu comecei bem antes. Porque eu comecei a lida de casa com 9, 10 anos. Com 11 anos eu já cuidava. A minha sobrinha, que o meu cunhado tinha perdido uma perna e teve uma dificuldade do INSS para receber, e aí a minha irmã foi trabalhar, e aí eu fui para lá para tomar conta da minha sobrinha e fazer as coisas para eles. Tu tinha 11 anos? 11 anos. O acidente do teu cunhado foi... Ferroviário. Ah, ferroviário. Ele era ferroviário, ou trabalhava na ferrovia? Não, ele trabalhava em manutenção de trilhos. E o trem passou por cima das duas pernas. Uma ele perdeu do joelho para baixo e o outro ele perdeu o pé. Bom, ele ficou aleijado. Sim. Ele teve um bom tempo, que nem cadeira de roda naquela época. Era muito difícil. Ele caminhava sentado e aí depois conseguiu a cadeira e com o passar dos anos ele conseguiu a prótese. Sim. E voltou a caminhar com prótese. Com prótese e talvez muleta também. Sim. E tu diz que ele teve dificuldade para conseguir o auxílio doença? Sim, porque leva muito tempo, né? Agora até que tá mais rápido, mas antigamente chegava a levar 7, 8 meses para vir. Sim. E que ano foi aquilo mais ou menos? Já faz... Que idade tu tem? Eu tô com 56. Então foi 40 e tantos anos atrás, foi lá na década de 70. Sim. Década de 70. E eu trabalhava numa empreiteira da... Era empreiteira. Nos trilhos aqui da... Que trecho que eu estava? Acho que de Rio Grande. Sim. E ali foi o teu primeiro trabalho. Né? Sim, doméstico, assim, em casa, né? Ajudando, tá. Aí depois a família toda foi lá para Porto Alegre? Foi. E foi lá para trabalhar, tinha o quê? Foi teu pai por causa de emprego? Sim, o meu padrasto, no caso, né? Porque o meu pai era brigadiano e quando ele faleceu eu tinha 1 ano e pouco. E a minha irmã mais velha com 14. E eu fui criada com padrasto e aí a gente foi para lá. Sim. E foi por causa do serviço dele? Sim, ele aí não se adaptou porque lá é muito úmido, ele tinha bronquite, aí a gente voltou de volta para cá. Sim. Voltaram para o Areal? E não, voltamos lá para onde eu estou agora, para o Capão do Leão. O Jardim América. Isso. O Jardim América naquele tempo era muito diferente do que era hoje. Ah, sim, era só mato. A água era de bica, que o Rio Pel, depois que parava as atividades, que soltava para nós. Aí nós tínhamos que ir de madrugada para as bicas, para juntar água, para poder lavar roupa no outro dia e fazer tudo, né? Que aí, de dia, eles não soltavam água pro pessoal, porque eles tinham abate, eles usavam água, né? O frigorífico Rio Pel, para os nossos ouvintes internos talvez não saibam, o Rio Pel que a Maria falou, é o frigorífico Rio Pel. O frigorífico foi inaugurado no início da década de 70, por ali, né?
no Jardim América, Avenida Eliseu Maciel, que é a avenida que vai para o campus da Universidade Federal de Pelotas. Então o frigorífico tinha grande produção de água, né? O frigorífico produz muita água. Sim, eles têm água própria deles, tanto é que eles nunca tiveram uma água de Corsã, Sanépio, coisa assim. Eles sempre trataram a água deles. Eles têm um açude na Eles têm 2 açudes. Dali eles tiravam a água, tratavam para o consumo deles. E depois de noite soltavam para o pessoal do Jardim América. Liberavam para o... Sim, logo que... O pessoal pagava pela água? Não. Logo que eu fui para lá era 3 ônibus da Turf por dia. E saía ali da frente do mercado. Eram 3 horários? 3 horários por dia. Todo dia? Só 3 horários? 3 horários. De noite não tinha nada? Não. Então como tu diz, era quase só mato? Sim, era mato. Era mato. E a água então era assim? A água era assim. E antes, pouco antes, o Rio Pel, porque o Jardim América é mais antigo que o Rio Pel, então tinha Cacimba ali, certo? É que eles, antes do Rio Pel tinha aqueles outros, o Bordão. Sim. Tinha o Bordão, né? Tinha o Anselmo também foi para lá. Na verdade, a planta do Rio Pel já é a terceira empresa que estava naquela planta ali. Aí vocês foram morar lá. Aí tu disse que com 16 começou a trabalhar? Com 16 anos eu peguei como doméstica em casa de família. Minha primeira assinatura de carteira foi aos 16 anos como doméstica. Aqui em Pelotas? Aqui em Pelotas. Sim. Quantos anos trabalhou como doméstica? Há uns 6 anos. Assinava a carteira? Assinava. E como era o trabalho de doméstica? É uma lida que toda dona de casa que está assistindo o programa sabe, né? Eu, logo aos 16 anos, eu cuidava de 5 crianças e fazia toda a lida, almoço, tudo, e tinha que levar as crianças na escola. Mas era muito trabalho, então? Sim, ela era separada do marido, a dona Regina, e eu tinha que fazer tudo. E começava muito cedo e terminava tarde? Sim, tinha dias que eu nem ia para casa, tinha dias que eu ficava lá. Então tu não morava no serviço? Não, eu ia no dia a dia, Então era uma jornada muito longa. Sim. Você não tinha esse negócio assim, parar para almoçar? Não tinha, não. Estavam uns indo para o colégio e outros voltando. Isso. Sim. Mas não tinha, uma coisa não tinha solidão, porque tem muitas domésticas, não sei das colegas tuas, né, das conversas, tu conviveu com muitas outras domésticas. Sim, claro. Tem outras que se queixam da solidão, que todo mundo vai trabalhar. Tinha umas que dizia que tinha até a chave da casa, eu também tinha a chave da casa do apartamento dela, mas elas diziam, eu me sinto sozinha, porque eu tenho a chave, às vezes eu passo a semana sem ver eles, os patrões. Às vezes o patrão, quando chegava o patrão já saía. E quando saiu o patrão não tinha chegado. Não tinha chegado de volta. Passava o dia sozinho. Eu era o contrário, eu já passava o dia inteiro estudando com as crianças. Era mais intestida. Sim. Deve ser terrível ficar trabalhando o dia inteiro sozinho. Sim, ainda sexta-feira, todas sextas eu tinha que levar eles lá em São José do Norte. Porque eles eram separados e o pai deles era médico lá de São José do Norte. Aí eles moravam aqui na Anchieta, de frente quase de frente ao lado do Cine Capitólio ali. Aquele condomínio que tem. Aí todas sextas-feiras, o Cine Capitólio aqui no Anchieta. Sei. Era do lado do condomínio, que eu trabalhava no condomínio amarelo. Aí eu tinha que pegar os 5 e até a rodoviária com eles, pegar o ônibus para pegar a barca e levar as crianças lá no norte. Sim, porque era barca, mas era uma viagem que levava horas e horas. Sim, eu pegava eles da escola e já levava eles. E aí eu chegava à noite em casa, porque aí eu levava eles lá e retornava. Aí tu ia para casa. E aí sim, aí eu ia para casa. Tá. Até que idade mesmo você trabalhou? Ali eu trabalhei até os 18. E depois foi para trabalhar onde? Depois eu peguei no Estransul. Frigorífico Estransul. Isso. Isso é lá por... Então... Era 1980 por ali. Sim. E no frigorífico, o que tu fazia no frigorífico? No Estransul, quando eu peguei no Estransul, eu peguei como serviço de horários, eu trabalhava na embalagem. Eu embalava carne, porque eu não tinha experiência nenhuma, né, de frigorífico, e eu trabalhava na embalagem.
E ficou ali quanto tempo trabalhando? Fiquei 3 anos. 3 anos. E aí aprendeu outra função, ficou sempre naquela... Não, aí quando eu fui pro Rio Pel, sim. Aí eu saí dali, fui pro Rio Pel, aí eu fiz um curso que hoje todos os técnicos de segurança dizem que não existe, porque eu tenho certificado, eu fiz um curso de magrefe lá dentro do Rio Pel, porque eu também peguei na embalagem, e aí eu pedi pro supervisor, o seu Aspirotti, que ele estava abrindo vaga para homens e mulheres que queriam aprender a desossar, né? E aí eu pedi para ele me deu a oportunidade, aí fizemos um curso, acho que 1 mês e pouco, e aí foi aonde eu passei a ser faqueira. Que também magrefe e faqueira é a mesma coisa? Tem diferença, né? Porque faqueira, geralmente é faqueira de desossa. E eu, no meu caso, eu sou magarefe porque eu faço abate de desossa. Sim, são duas... São 2 funções totalmente diferentes. Sim. E o que fazer no abate? E o que fazer? Para explicar para quem nos assiste. Um frigorífico é composto basicamente, tu me corrige, porque eu nunca trabalhei em frigorífico, se eu disser coisa errada. Ele tem 3 partes, vamos dizer. A parte do abate, né? Onde o animal, o nome já diz, né? O animal é abatido. Isso. E é retirado o couro, né? E é cortado em pedaços grandes, vamos dizer assim. E dali ele vai para a refrigeração. E ele vai à metade. Aí ele é cortado só o meio. Ele é cortado só o meio. Aí ele vai para a resfriadora. Sim. Ali ele fica 24 horas na resfriadora para depois ir para a desossa, para poder desossar. Aí lá na desossa, sim, que aí eles tiram patinho, colchão duro, colchão mole. Aí os cortes? Os cortes são na desossa, mas ele vai à metade. Sim. Ele vai inteiro. Ele vai em 2 partes, a direita e a esquerda. Sim. E tu trabalhou nos 2 lugares, na base e na desossa. E qual o que tu fazia num e o que tu fazia no outro? No abate eu destapava o rim, aliás, eu baixava o rim lá para os miúdos, porque tem uns canos que a gente tem que tirar os miúdos para descer lá. Os miúdos coração, rim, fígado, a rabada. Sim. Isso é retirado, né? Aí isso vai para um lado, vamos dizer assim. Sim, Aí vem na nória e eu destapava, eu tirava a fraldinha, destapava, tirava o rim e destapava o filé mignon e tirava a rabada e descia lá para baixo. Porque cada um tem... Descia como que? uns canos que tem. Aí cada cano cai a sua parte. O abate não é ao nível do chão, ele está no primeiro andar. A plataforma que eu trabalhava tinha uns 2,5 metros, que a gente tinha que subir de escada. Porque como a nória é muito alta, eles vêm no gancho. Sim, o boi vem pendurado no gancho. Vem pendurado. E aí a gente... E aí ele vem pendurado tem um trilho aéreo, e ali naquele trilho o animal vai pendurado e cada um fazendo essa feição. O animal vai andando, assim, vai puxando, o rolete lá em cima vai andando, e cada um faz uma parte. Cada um faz a sua parte. O primeiro lá tira o couro, o outro tira a cabeça. Começa pelo sangrador, né, que sangra. Sim. É uma reteira, o animal cai no chão, eles maneiam o animal, levantam para a nória, e aí vem o sangrador, aí depois vem quebrança de pata. Sim. E aí vem vindo, aí tira a rabada, e aí vem vindo, aí depois até chegar no couro. Chega no couro ali, eles baixam todo o couro, que tem um rolo, e aí depois passa pelos terneiros, que é a plataforma que é onde tira os terneiros, quando vem vaca, e ali vai indo, e aí cada um vai fazendo a sua. Sim. E é um ambiente muito quente, né? Sim, é 90 graus, porque a gente só trabalha com água quente. 90 graus. Sim, a água é porque a gente tem que esterilizar, tem esterilizador, que a gente é obrigada a cada vez que mexe tem que esterilizar a faca. Você vem um animal, aí tu vai lá, retirou o rim, tem que esterilizar. Aí tem que esterilizar botar a faca na água a 90 graus. E aí usa mesmo, no abate. A desossa é trocada a cada 1 hora. A faca trocada a cada 1 hora.
E você não, então, quantos postos de trabalho tem mais ou menos no abate? Quantas pessoas? É. Em torno de uns 40. 40 pessoas são poucos, não usam a faca, né? Então quase... A maioria. A maioria usa a faca. Então tem 40, quase 40, vamos dizer 30 fontes de calor. Porque ali é uma torneira com água quente, correto? Isso, é um cano e está sempre correndo água ali dentro do esterilizador. Água quente. Água quente. Então tem então, 30 fontes de calor, né? Os canos, né? Vapor por tudo. Sim. Né? Então no verão deve ser muito calor. Sim, no verão é horrível. E aí, bom, ali no abate, excesso de calor. E na desossa, o contrário. Excesso de frio. Qual é a temperatura? Lá na desossa é horrível, horrível, horrível. Eu nem sei dizer o certo a temperatura de lá, mas chega a ter gelo no chão. Sim, baixa a temperatura. Baixa, sim, baixa, porque aí ali que é ok. Ali já prepara tudo e vai para a resfriadora, né? O que é congelado vai para as câmeras de congelado, o que é de resfriar vai para as câmeras de resfriado. E ali que fica fazendo, também são umas esteiras, né? Como é que chega na esteira? Tu diz que é em metade, o boi sai da desossa, do abate, o boi cortado no meio. Vai para a resfriadora. Da resfriadora entra na desossa, ele é pesado na balança, e dali ele já vem na nória e os guris estão na plataforma. Ele é automático. Então a gente tem que estar sempre caminhando, porque o boi não fica parado. O traseiro, no caso, não fica parado. Sim. Aí andando, a pessoa está trabalhando. Já tem que ir fazendo. Tem que estar caminhando. Nessa posição, eu já vim trabalhando lá, né? E aquilo cansa muito o braço. Sim, né? E aquilo ali é os homens que fazem, né? A parte mais grosseira. Aquela parte de desossar E eu já até desossei, mas eu desossei porque eu pedi para ir lá para a linha desossar, para aprender. Eu sei desossar porque eu pedi, mas eles não põem mulher para desossar. Não põe, é só homem. Aí qual é? O primeiro corte que sai é o contrafilé, que é o que faz a chuleta, ou faz o contrafilé. Aí se for fazer o contrafilé, tira do osso. Se for fazer chuleta, deixa no osso. Sim. O primeiro é o contrafilé e ali depois vem vindo colchão mole, colchão duro, patinho, lagarto, maminha, e o último é o músculo mole. Isso os guris desossos, os colegas da gente desosso, eles atiram na esteira e a gente vai puxando com gancho e vai limpando. Sim. O que é limpar? Limpar é tirar o excesso, depende. Se é exportação, aí entra assim, ó. A exportação do México é de um jeito, a exportação do Chile é outro, não é uma coisa exata. Se é mercado interno, a gente só tira assim, não tira quase nada. Não tira quase nada. Mas se é exportação, aí depende muito, é para onde vai. A gente que já tem experiência frigorífico, quando a gente entra dentro do frigorífico, o encarregado já diz pra gente, a exportação é toda pro Chile. Então a gente já sabe se tem que ir com nervo, se tem que ir com gordura, se a picanha tem que ir com a pele embaixo, se tem que tirar a pele. Sim. Aí, com o passar do tempo, a gente pega a prática, ele só diz o destino dela e a gente sabe como é que é. Sim. Aí tem a alcatra mesmo, tem a alcatra que vai com rolha, outras vão sem rolha. O que é rolha? O rolha é um pedacinho que tem embaixo dela, um pedacinho de carne assim, ó. Sim. E quando é para os árabes? Eles exigem muito. Para os árabes, fala que eles usam aquele roupão, né? Isso, Até o abate deles é complicado. No abate já começa diferente. O abate sim, porque no abate mesmo, eles não abatem sem sair o sol. E se tiver nublado, eles cancelam o abate. E se eles pegarem isso todo... Então deixa só para explicar. Então quer dizer que quando tem exportação para país árabe, eles mandam os caras de lá... E é só macho. Fêmea eles respeitam. Eles não matam vaca. Não matam vaca? Não matam vaca. É só macho. E eles usam só a parte do dianteiro.
Eles não usam os cortes americanos, como colchão mole, colchão duro, isso aí não. E a parte deles é o que é a paleta do 7, é a parte do dianteiro. A gente, no caso, em frigorífico, trata como parte do dianteiro. Em açougue já tem, é a agulha, é a paleta do 7, né, no açougue. Sim. Mas dentro do frigorífico não, é só o dianteiro. O dianteiro o que é? Ele é inteiro. Aí tira o peito, aí vem o peito, vem a agulha, vem tudo junto. E eles só comem aquela parte. Então, será que eles fazem a parte de trás? A parte americana eles não usam. Então aí o frigorífico tinha que vender para outro. É. E vaca eles não matam. Eles rezam antes de a hora que vai dar, que vai marretear. Eles rezam e o shake, aí vai o degolador, eles só comem carne degolada, vai então, mas, o degolador. Assim, o abate, o sangramento feito pelo sistema nosso é cravando a faca no coração. É isso, né? É mais ou menos, e eles é degolado. Eles usam uns facão assim, tipo uns roça-mato, só que de cabo branco, né? É uns facão assim, mas aí tem o degolador deles. Assim, ó, e se a exportação deles vai durar, se eles 5 meses fica o degolador, o veterinário e o shake lá. O shake é o chefe da turma. Eles pagam hotel e tudo, o frigorífico paga hotel e tudo para eles ficam estresse. Porque o veterinário tem que dar o ok dele. Aí, na parte, quando é um abate comum, tem o sangrador que é funcionário da empresa. Mas quando é para eles, tem o degolador deles, que era o Nuri. Aí ele degola. E aí eles tomam sangue. Eles tomam sangue. O shake, a princípio, não fala com mulher, ele só fala com homem. Sim. Lá dentro do abate não adianta mulher nenhuma nem dar bom dia, porque ele não dá. Ele nem conversa. Não, ele só fala com homem. E vaca para eles é sagrado. Sim. E como era a relação com os outros, fora o shake, os outros dois? Não, os outros dois se entrosavam. Os outros dois sim, era tranquilo. Só que tinha uma coisa assim, eles têm um ritual muito diferente do nosso. O veterinário mesmo, teve uma época que eles tiveram 7 meses ali no Mercosul com nós. E eles 7 meses, a mulher dele ficou encerrada dentro de casa, dentro do quarto, sem poder ver o filho. Ele estava onde? Estava em casa, mas lá na terra deles, enquanto eles estão vendo sangue, eles estão impuros. Aí, a mulher não pode, enquanto eles estão dentro de um abate, que eles estão vendo sangue, a mulher só pode ter contato com a empregada. Que é a empregada que entra no quarto, a empregada que tem a chave, a empregada que entra no quarto, ela que leva comida. Ele tinha um menino de 7 anos na época, e ela ia fazer 7 meses que ela não viu o filho, morando dentro de casa. Impressionante, né? Porque para eles lá, eles estão impuros, enquanto estão vendo sangue. Sim, mas aí ele não podia ter contato com a mulher dele, não podia nem ver a mulher dele. Mas ele podia ter 7. Com o filho. Ele podia ter 7 mulheres. E lá eles podem ter 7 mulheres. Sim, a poligamia. Ele podia, no caso, se relacionar com outra daqui de Pelotas. Ele só não podia ter um contato, e nem a mulher dele com a família, enquanto ele estivesse vendo sangue. Sim. Então tinha essas particularidades. E eles ficam todo o tempo. Aí não fazem abate sem eles estar presente. Aí tem lado também, eles têm o lado do sol também, que lá na terra deles tem isso. Eles têm o lado do sol também para matar. E se o dia está nublado, eles cancelam o abate. Não tem abate. E falavam que eles pagavam muito pela carne. Sim, pagam muito bem. Era a melhor exportação. Sim, é para eles, né? Até mesmo porque o frigorífico cobra bem para eles, porque é uma baita despesa. Imagina abater 700, 800 boi. O dono do frigorífico não pode ir numa fazenda e dizer, eu só quero macho. Ele tem que comprar o rebanho. Ele tem que comprar o rebanho. Aí se vem fêmea,
Eles têm que ficar cuidando lá até poder abater. E aí ficava exclusivamente para eles, ou podia ser um dia abatia para eles e no outro para outra? Aí sim, tinha dias que não era só para eles, né? Porque tinha mais exportação, né? Sim. Mas só quem ficava ali era eles. Tu sofreu um acidente, pegando um acidente, foi no frigorífico? No Rio Pel. No tempo do Rio Pel. O Rio Pel, ele funciona, nós falamos de vários. Vamos falar em vários frigoríficos aqui, até já falamos, a Maria falou Mercosul, falou Rio Pel. Nós estamos falando da mesma planta industrial, né, que é aquela que ficava, agora já tem só o prédio lá, tem só as paredes e o teto, não é mais frigorífico. Na Eliseu Maciel, né, logo sai da 3 de maio em direção ao campus da universidade, do lado direito ali ficava o frigorífico. E começou, era Arthur Lange no início, Arthur Lange, e depois foi arrendado, foi do Bordon, e depois o Rio Pel. Foi Anselmo, né? Depois o Rio Pel, agora de Mercosul e o último Marfrig. Exato. Né? Então, teve o Rio Pel ali, eu não me lembro exatamente, década de 90, foi na década de 90, acho que ele fechou no final, 98, 99, se lembra? 98. Eu estava na nossa falida, nós era 125 funcionários, eu estava com 6 anos e 2 meses quando fechou. 125, mas aí já tinha sido demitido muita gente. Sim, nós já estava, né? Assim lá eles tinham em média de mais de 1000 funcionários, entre todos os setores, entre os turnos também, porque tinha limpeza, tinha lavanderia, RH, cozinha, né? Tinha o corredor ali que era o embarque. Tinha primeiro turno, tinha segundo turno. Nós era em torno, na época do Rio Pel, em 1.200. Quando estava funcionando bem. Aí depois, quando fechou, nós estávamos em 125. E o Rio Pel, tu começou a trabalhar no frigorífico Extremo Sul, né, que fica ali na BR-116, agora tem aquele posto de gasolina, grandão lá, que acho que é maior que o frigorífico, né, impressionante. Mas o Extremo Sul era, em termos de quantidade de funcionários e capacidade de abate, ele era bem menor que o Rio Pel. Sim. Porque lá no Extremo Sul, para nós abater 400 boi, não tinha como. Porque a inspeção... Não tinha, tem 400 mais um dia. Era muito pequenininho. A estrutura do frigorífico é muito pequena. Mas como o Rio Pel é uma estrutura muito grande, nós abatia 430 boi por hora. Sim. E nós não abatia 400 num dia lá no Extremo Sul. Sim. A capacidade era muito pequena. Agora o abate, ele não dura o dia inteiro, né? Não. É algumas horas. Depende da quantia de bicho que tem, né? Às vezes tem abate que, como eu diria, nós abatia ali no Mercosul 430 boi por hora. Às vezes era 600, 700 boi e a marreta começava às 6h30. Eu me lembro do Jair uma vez falando que o recorde foi 1.080 boi. Uma vez nós abatemos num dia 999 dentro do horário. Sim. Isso eu lembro. É muito animal, né? Sim, porque sim, às vezes o abate não ia todo dia, até ao meio-dia, 11h30, meio-dia, a hora que parava a marreta, dependendo da quantidade de boi, né? Sim. Porque nunca tinha uma quantia certa. Cada dia era uma... Sim, às vezes era 700, 800, às vezes era menos, era mais. Aí variava muito a hora de soltar o serviço. Um dia mais cedo, mais tarde. E abate nem pode muito tarde mesmo, por causa da inspeção federal, né? Como eles são federais, eles não ganham hora extra. Então, se o veterinário acha que vai passar do horário, ele já manda parar. Manda deixar já para outro dia os boi na mangueira. E o frigorífico não pode abater sem a presença do veterinário da inspeção federal. Não pode. Porque tem muito boi condenado. Vem boi com tuberculose, né? Vem muito boi condenado. E se deixar por conta do patrão, vai tudo. Então esse veterinário lá examinava os animais. Ele fazia teste no quê? Né? Como é que ele fazia a prova para saber se o animal estava dentro? Em si a gente já conhece, porque o boi quando ele tá com tuberculose, ele vem cheio de bolinha que parece umas berrugas. Aonde? Em todo o traseiro. E tanto é que... Então o animal
o animal doente, ele só era localizado, só era identificado depois de morto. Ah, sim, sim, não, ele não tem... Chegava e matava tudo. E ele não tem como ser identificado antes. Ah, sim, sim. Aí então abriu o animal e é na carne aí o veterinário ia lá olhar. É. E se ele está com tuberculose, ninguém pode tocar também. Foi com tuberculose, eu pego, porque teve colega meu que pegou tuberculose do boi. Sim. Ele era condenado e o que era feito? Aí quando ele é condenado, ele vai para a final, em vez dele passar na balança para ser lavado, para ser guardado, ele é desviado, em vez dele dobrar a direita, ele dobra a esquerda. Aí tem os federal ali, eles sobem na plataforma, aí eles cortam todo aquele traseiro. Cortam assim, deixam cair no chão e depois eles despejam creolina, que é para o patrão não aproveitar mesmo. Sim. Aí eles despejam creolina, aí vai lá para a graxaria. Ah, a graxaria é... Aquilo vai para... Eles cozinham aquilo, né? Aquilo vai para longe daqui. Eu acho que eles cozinham aquilo. Uns dizem que é para fazer sabão, não sei se é verdade, ração. Eu sei que diz que é para fazer ração. É. Pois é, um troço meio perigoso, né? Se não é bem cozido, mas é perigoso. Bom, mas enfim, a gente não sabe. Mas nós estávamos falando, tu te acidentou no Rio-Pel, trabalhando no Rio-Pel. Isso. Aí tu cortou um pedaço do dedo. Que máquina que foi? Foi numa grampeadeira. Grampeadeira? Que grampeadeira? Se grampeia o quê? A grampeadeira não. Ela grampeia, quem é dona de casa que vai estar assistindo o programa vai ver, que tem as carnes moídas que a gente compra no super, que vem com uns ganchinhos, sim. É ali. Sim. E aí tu descuidou e pegou o dedo. Me descuidei, peguei no dedo. Perdeu. Perdi a metade do dedo. Sim. E aí quanto tempo tu levou para voltar a trabalhar? 8 meses. E dos teus colegas daquele tempo de frigorífico, muitos acidentes aconteceram? Bastante. É difícil de a pessoa passar uma vida trabalhando no frigorífico e não ter É muito difícil. Às vezes não fica com sequela, né, mas acidente sempre tem. Com muito corte. Ai. As facas são muito afiadas. Sim. E aí o Rio fechou o Rio-Pel. Quebrou. Faliu, ali acho que 98, 99. 98. Dezembro de 98. Dezembro de 98. Não, vocês não receberam, depois foram receber aqui no sindicato, veio pelo processo, né? A gente sendo uma massa falida, eles botaram um carimbo, aí para nós poder receber... Está na carteira de trabalho. Está na carteira de trabalho. Não, o carimbo esse eles botaram na carteira. Isso, em vez de botar a assinatura da saída, eles botaram massa falida, um carimbo. E a gente levou 8 anos. Foi quando o Mauro comprou a planta do Mercosul. Levamos 8 anos para receber. Aí para nós poder receber o seguro-desemprego, nós dependia da rescisão, né? Do papel da rescisão e do fundo de garantia. E como a gente não tinha nenhum e nem outro, aí o sindicato entrou com uma liminar, né? Por juiz, e o juiz assinou uma liminar, aí nós conseguimos receber o fundo de garantia que estava lá, e o juiz mandou uma liminar para o Cine para liberar o nosso seguro-desemprego. Esse foi o que o pessoal pegou. Foi o que o pessoal pegou. Aí ficou desempregada. Você foi trabalhar depois aonde? Eu fui trabalhar em fábrica, né? Fui para Veiga, fui para Icalda, daí comecei a trabalhar em fábrica. A Veiga e Icalda não existem mais. É verdade. Mas naquele tempo a Veiga ainda era muita gente que trabalhava. Era bastante gente. E onde é que é melhor trabalhar? No frigorífico ou na fábrica de conserva? Para mim é frigorífico. Frigorífico. Eu já reparei que o pessoal do trabalhador do frigorífico gosta de trabalhar no frigorífico. É verdade. Por que tu acha que é melhor? Sei. Às vezes depende do salário, o salário também é bom, não é um salário ruim. Sim. E é uma camaradagem muito grande também. A gente pega, de uma fábrica para um frigorífico, a gente nota completamente. O que será isso? Não sei. É difícil entender. Eu acho que até mesmo porque, eu até creio que seja assim, porque quem trabalha em frigorífico, ele passa mais tempo dentro de um frigorífico do que na sua casa. Eu, quando eu trabalhava no hotel, eu pegava 6h30 da manhã e soltava 3h30 da madrugada. Tem essa jornada louca, assim, tinha? Sim.
E ali acaba convivendo com os colegas. Aí a gente acaba pegando uma amizade, né, profunda, porque a gente convive, na verdade, mais com os colegas do que em casa. Eu mesmo pegava 6h30 da manhã, cansei de soltar 3 horas, 3h30 da madrugada. Por quê? Porque dentro de um frigorífico eles têm um prazo de entrega de carne. E às vezes, como a carne ia para o Chile, ia para lugares assim, tem carnes que vai de navio, chega a levar uma semana para chegar lá. E eles têm que entregar naquele prazo. Então eles puxam muito nisso aí. Às vezes é muito grande a tonelada, é muito grande o pedido, né? E eles têm aquele prazo. Então eles já têm que controlar para sair daqui o tempo que vai levar para chegar e chegar a tempo, porque senão eles mandam de volta e o frigorífico paga multa. Então é muita jornada de serviço no frigorífico, né? E ali o pessoal está ali convivendo. E tinha, no trabalho dá para conversar no frigorífico com as pessoas. É porque tem alguns tipos de trabalho que a pessoa fica ali, tá cheio de gente na volta, não consegue conversar. Né? Não, mas dá sim, eles não gostam, né? Mas a gente conversa assim, gostar não gosta. E troca muito de posição, fica sempre, eu estou aqui, tu está ali? Né? No abate não, no abate cada um tem a sua função. Tanto é que eles nem levam ninguém da desossa, nem dos miúdos para o abate. Abate é só abate. Sim. É só quem trabalha no abate, eles não levam. Agora, na desossa sim, porque na desossa é 2, 3 pessoas, às vezes para fazer a mesma peça. Porque é desossado muito rápido, né? E lá na desossa não tem essa, assim, se eu estou no colchão mole, tem a bucha lá na picanha, aí eles mandam eu ir lá para a picanha para ajudar a tirar a bucha. Então a gente está sempre pulando, assim, sabe? Aonde tem bucha que a gente vai. Sempre tem a pessoa certa. Tipo, eu sou do coxa mole e sou do coxa mole, mas não quer dizer que eu seja só dali. Às vezes eu sou dali, mas tem bucha em outra mesa, tem que ajudar, porque a carne é uma coisa que ela começa a sangrar muito rápido. E depois ela começar a sangrar muito rápido, tem a carne resfriada, que é a vácuo. Aí depois ela se torna com dificuldade, porque ela vai no saquinho e como ela está muito molhada, que já sangrou bastante ali parada, ela tem dificuldade de ir para a máquina de vácuo e colar, e aí ela não pode ficar com ar, né? A carne a vácuo, ela tem que ficar totalmente sem ar, e se ela tiver um pinguinho de molhado, não pega solda. Não pega solda. Não pega solda, e aí fica com folga, fica com ar, e não pode. Então eles contêm a bucha. A bucha é quando acumula? Sim, a bucha é quando acumula, e acumula sempre. Porque é uns quantos a desossar. É muita gente na desossa, né? É na desossa, é bastante gente também. Sim. E aí quando alguém se atrapalha, começa a dar uma bucha, quando alguém se atrapalhou e começou a acumular. Sim, aí tu começa a sangrar. É porque começa a aquecer? Não, é que a carne em si, né? Até que a carne que a gente compra no açougue, se deixar um pouco em cima da mesa, ela começa a destilar já, né, o sangue. Sim, porque ela estava na refrigeração. Sim. Ali não tem perigo. Mas aí ela vem para ali. Quando ela vem para ali, ela começa a aquecer. Por isso que eu sei que a temperatura, a inspeção federal não permite que a temperatura passe de 10 graus. E aí os donos do frigorífico, os administradores, botam bem abaixo de 10 para não correr o risco, né? Sim. De atingir os 10 graus ali. Então a exigência do frio é por causa disso. Então. Sim. É porque a carne ela solta muito aquele suco, né? O líquido. Ela solta muito aquele líquido, então é uma coisa que dificulta depois para embalar, né? Até para embalar, se for embalar em folha, fica uma aparência feia, né? Mas lá em folha como? Porque antigamente, agora vai tudo em saquinho, mas antigamente tinha as folhas 60 por 70, 80 por 20 por 30, porque aí, dependendo do tamanho da carne, era que a gente embalava. Aí colocava a etiqueta, enrolava ela e torcia ela e botava para dentro, embaladinha. Papel? Não, é em folha plástica. Sim. Tá. Sim, aí fica feio. Aí depois que inventaram o saquinho, mas também no saquinho fica feio, né? Assim, fica uma aparência feia, né? E muitas vezes, a pessoa vai num supermercado e ela não olha pelo que tá, olha pela qualidade, né?
Ah, se tá feio, é a aparência que voga muito, né? Sim. Bom, aí o Rio Pel até 98 saiu, foi para trabalhar nas fábricas de conserva, volta a reabrir aquela planta frigorífica lá e tu voltou em seguida, aí reabriu como Mercosul. 2004. 2004. Aí tu voltou em seguida? Sim, eu peguei lá quando estava pedindo o currículo. Eu fui lá e aí deu a caso que o dia que eu cheguei lá eu estava pedindo currículo só para quem era faqueira. Aí eu entreguei meu currículo e já entrei para fazer entrevista. Aí já fiz a entrevista e no mesma hora o Fernando disse para mim, 2 horas tu tem que estar aqui, tu vai passar pela Gorete. Sim. E eu peguei lá. Médica do trabalho. Isso, e aí eu peguei lá em outubro de 2004. Sim. Aí, bom, mas aí já não era do mesmo tamanho a produção, comparado com o Rio Pel? Ah, não, no início não. E nem depois era. Não, como o Rio Pel não. Nem o Zabate era a mesma quantia que era do Rio Pel. Sim. Tudo para menos. Né? Sim. Para bem menos. Né? Aí o Mercosul, ele foi até 2010, né? Aí trocou o Marfrig foi só 3 anos. É isso. Não chegou a 3 anos, acho. Foi 2013, 2010 que foi a transição, né? Em 2013 já encerrou os abates, mais ou menos 3 anos. Né? Então foi esse período aí de atividade foram então vários anos de... Quantos anos deu no Rio Pel? Você trabalhou? No Rio Pel? 6 anos e 9 meses. E depois mais 2004 a 2020, 16 anos. 16 anos, um bocado de tempo, né? E, bom, aí tu foi morar tu estava já morando lá no Jardim América, quando foi trabalhar no Rio Pel, né? Sim. E aí tinha de bom que era pertinho de casa. Ah, sim, eu ia de bicicleta, é bem pertinho. E tu mora até hoje no Jardim América? Moro até hoje no Jardim. É bom de morar no Jardim América? Eu gosto. Eu já reparei que o pessoal gosta. É um lugar tranquilo, mais calmo. E ali, a tua vizinhança, o pessoal que mora por ali, uma grande quantidade foram colegas de trabalho? Ah, sim, a maioria. A maioria foi lá do frigorífico. Agora faz falta o frigorífico também, o pessoal. Ah, sim. Tá muito emprego, né? E teve um período que muita gente ia trabalhar nos frigoríficos. Foi no tempo que o Rio Pel estava fechado, quando o pessoal foi trabalhar lá para a Serra, para aquele lado lá. Para onde? Para a Serra lá, Serafina Correia. Ah, foi. Eu tenho um sobrinho meu que está lá na Perdigão fazia quase 20 anos. Foi e não voltou mais. Foi e não voltou mais. E está lá na Perdigão até hoje. E foi uma leva lá do Jardim, a maioria do Jardim foi para lá. Foi onde começou, né? Como eu digo, a fábrica ela até dá emprego, mas não é tanto como um frigorífico, porque a carne, ela não tem assim uma safra. Tem a safra do boi magro, que é de junho a agosto, a safra do boi magro. Agora, nesse período... Nesse período aí fracassa muito, por quê? Porque o boi perde muito peso, né? O boi perde falta de pasto. Por causa de falta de pasto, por causa da geada. E o fazendeiro não quer vender porque eles vendem o boi vivo, a carga é viva, né? O preço deles é boi vivo. E eles vendem boi vivo, aí eles perdem muito. Então o frigorífico só tem esses 3 meses que dá uma fracassada. Sim. No mais direto, pleno. E já uma fábrica não. A fábrica ela já depende muito da fruta, né? É o morango, é o pêssego. Passou aquela fase ali do pêssego e do morango, já fracassa. E na fábrica de conserva houve muita automatização. As máquinas foram substituindo as pessoas. Agora, no frigorífico, nesses 20 anos que tu trabalhou no frigorífico, teve alguma máquina que foi substituindo ou ali não tem que ser na mão mesmo? Não, ali não tem como. O trabalho tem que ser... Não tem como, porque não tem uma máquina que possa desossar peça por peça. Sim.
abate, tem que abater. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não uma tem. Coisa, depois tem que ser na mão mesmo. Sempre vai demandar muita mão. Sempre vai ter, por isso que eu digo, onde fracassou muito, né? Frigorífico dava muito emprego nisso, que não tinha máquina que substituísse Sim. o trabalho ali dentro. Já diferente de uma fábrica de fruta. Claro. A fábrica de fruta, ela já tem a máquina que põe a tampa, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, né? Já no frigorífico não tem. Quantos funcionários tinha no Extremo Sul, mais ou menos? Você lembra? Frigorífico Extremo Sul. Quando eu trabalhei? É. Lá tinha, em média de... Não chegava a 100 funcionários. Porque eles aproveitam muito, né? Como lá eles não fazem muito abate, aí eles fazem o abate e deixam meia dúzia na desossa. Aí depois o pessoal sai do abate e vai para a desossa. Aí os miúdos também ficam parados. E aí depois eles começam a dividir. Sim. Mas e ali no Jupel, quando chegou a bater 1.000, tinha 1.200 trabalhadores. Então, na verdade, dá quase um boi por pessoa por dia. Que a pessoa beneficia quase um animal. Sim. Mas voltando à questão da ida do pessoal do Jardim lá para aquelas cidades onde tem... Lá é abate de frango. É de frango. Aonde o meu sobrinho trabalhou na Perdigão é frango. Sim. Ele disse, muita gente foi para lá, nesse período que teve os frigoríficos fechados antes lá atrás. Isso. Porque agora tem um frigorífico fechado também. Né? Desde 2000, acho que o Extremo Sul fechou em 2014, 2013, 2014 fecharam os dois. Então nós já estamos indo para 8 anos com os frigoríficos fechados. O Extremo Sul fechou antes, né? Foi antes? Eu nem lembrava mais. Sim, porque nós saía dali e ia bater lá no Extremo Sul. Aí fechou o Extremo Sul para depois fechar. Para depois fechar o Mercosul. E então eles estiveram fechados ali na década de 2000, os dois tiveram, né? Por um período. O Extremo Sul não lembro se chegou a fechar. Acho que não, mas o Jupel fechou. E aí foi que então houve essa leva do pessoal que trabalhava no Jupel, que foi para lá, para muitos foram embora. Cidade. E ficaram por lá. E agora já não teve a mesma ida de gente para lá? Não, que eu saiba assim. Sim. Aqui agora também está muito difícil tudo, né? Ficou mais difícil agora para sair. E as pessoas também já estão com a idade mais nova. Naquele tempo era mais novo. Claro. Hoje em dia tem muitos que já estão aposentados, outros até já nem existem mais. Sim. E hoje ali no Jardim América tem um desemprego, deve estar bastante. em tudo que é lugar, né? Bastante. Mas então tá bem. Então, essa foi a nossa entrevista com a Maria de Lourdes, né? Que é trabalhadora aqui trabalhando na indústria da alimentação, né? Grande parte da sua vida, né? Contando histórias aqui principalmente do trabalho nos frigoríficos. Muito obrigado, Maria. Foi uma satisfação ter aqui no nosso... Muito obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite aos nossos internautas, aos nossos ouvintes. Estamos encerrando mais uma edição do programa Histórias dos Trabalhadores, hoje com a Maria de Lourdes Ferreira Viegas, né? E voltamos na próxima quarta-feira com uma nova edição aqui na Rádio Com, no programa Histórias dos Trabalhadores. Uma boa noite a todos.